Olá, meu nome é Franklin Ângelo Krukowski, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Métodos Numéricos e Engenharia e hoje eu estou atendendo um requisito da disciplina Trabalho Individual 4, onde eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, da minha tese, que tem como título Algoritmo Genético Adaptativo com chaves aleatórias enviesadas e múltiplos reinícios para o problema do carteiro rural dependente de tempo. O meu orientador é o professor Arinei e a minha co-orientadora é a professora Carice. Hoje eu pretendo falar sobre os avanços que foram desenvolvidos em relação ao problema, o modelo matemático e a nossa abordagem por algoritmos genéticos e um pouquinho dos resultados. Os itens 1 e 2, eles já foram vistos, eu já comentei sobre eles no vídeo anterior, que foi referente à disciplina de trabalho individual 3. O problema do carteiro rural ao vento dependente de tempo, que tem como essa sigla TDWRPP, ele tem por objetivo encontrar a rota com menor tempo de duração, iniciando num depósito, no momento inicial 0, passando por todos os arcos clientes pelo menos uma vez, sem permanecer aguardando em nenhum vértice, e então retornando ao mesmo depósito. E as características são, por ser um problema do carteiro rural, nem todos os arcos precisam ser visitados, apenas um subconjunto deles. A função de dependência de tempo ela é definida por partes e o tempo de travessia depende do início dessa travessia. Então, o tempo total de travessia vai depender do momento em que essa travessia é iniciada. E esse tempo necessário ele vai permanecer constante até o término dessa travessia. Para definir a função objetiva e as restrições do modelo, eu apresento aqui alguns conjuntos que vão ser necessários por conta do conjunto das restrições e alguns parâmetros também. Então, nós temos aqui os limites superiores de cada intervalo, o tempo de travessia para um determinado arco em um intervalo H, e aqui diversos conjuntos que vão garantir o fluxo e as restrições do meu modelo. As variáveis de decisão, elas se referem ao arco ser atendido em uma dada posição da rota, ou do arco fazer parte de um caminho em uma determinada rota na 40ª posição. Então, dessa forma, eu mencionei no vídeo anterior, mas nós temos aqui que a estrutura que possibilita eu construir um caminho todo, ela vai ser uma alternância entre arcos e caminhos, e dessa forma, em cada uma dos intervalos de tempo, eu vou atender um cliente em um dado momento, e para que a rota seja concluída, eu vou percorrer um caminho de um cliente até o outro, a partir dessa estrutura aqui. As variáveis delta KIJ e gama KIJ correspondem à verificação se um cliente é atendido como 40º arco cliente em um dado intervalo H, ou se ele faz parte de um caminho, do 40º caminho no intervalo H. A variável φ, ela vai ser ativada caso o primeiro caminho seja nulo, ou seja, caso o primeiro arco já seja um arco cliente, e as variáveis tki e tal KI correspondem ao tempo inicial de travessia a travessia de um arco na 40ª posição da rota. A função objetivo, então, ela busca minimizar o tempo necessário de travessia ou de atendimento dos clientes ou dos arcos que pertencem a caminhos ao longo da rota. As restrições de 2 a 11, elas tratam do atendimento dos clientes. A restrição 2 aqui, ela garante que o arco seja atendido ou em uma direção ou em outra. E a restrição 3 aqui garante que cada arco cliente
seja atendido uma única vez em um dado intervalo, numa dada posição K, e as restrições 4 e 5, elas garantem que de cada nó saia um único arco e para cada nó chegue um único arco cliente. As restrições de 6 a 10, elas garantem a integridade da estrutura de alternância entre clientes e caminhos. As restrições de 11 a 13, elas garantem a alternância entre os tempos de atendimento dos clientes, e as restrições de 14 a 17, elas impedem que haja ociosidade entre o atendimento de um cliente e o início do percurso do caminho seguinte. As restrições de 18 a 20 e de 21 a 23, elas se preocupam em associar o intervalo H a cada um dos atendimentos aos clientes ou aos caminhos que compõem a rota, né? Aos arcos que compõem os caminhos da rota. Aqui é feita a verificação, então, para cada um dos inícios de travessia, a sua relação com os limites superiores e inferiores de cada um dos intervalos de tempo. As restrições de 24 a 27, elas verificam se uma rota é iniciada em um cliente e caso isso aconteça, o tempo inicial precisa ser 0. As restrições de 28 a 34, elas dimensionam o domínio de cada uma das minhas variáveis. A nossa heurística, então, ela é baseada em algoritmos genéticos, mas não no convencional. A gente utiliza algoritmos genéticos com chaves aleatórias, porque no processo de cruzamento entre dois indivíduos fica garantida a factibilidade dos herdeiros. Então, para o nosso tipo de problema, é mais interessante utilizar esse tipo de algoritmos genéticos para que essa preocupação não seja difícil de lidar. E o termo chaves aleatórias enviesadas, ele se dá em relação à forma com que os herdeiros são criados, a maneira que o emparceramento dos pais é gerado. Então, é utilizada um ranqueamento e sempre é escolhido, um dos pais sempre vai permanecer a uma parte da população que é denominada elite. Então, o emparceramento sempre é realizado considerando um pai elite, que vai ter uma chance maior de transmitir seus genes aos herdeiros, e um pai que não é da elite. Por conta dos parâmetros, né, são diversos parâmetros iniciais que precisam ser definidos, a gente está utilizando uma proposta que foi apresentada por Chaves, Gonçalves e Lorena, que definem o ABRKGA adaptativo. Então, é o algoritmo genético com chaves aleatórias enviesadas, mas ele se autoadapta à medida que as gerações passam. Isso vai fazer com que a diversificação e a intensificação da busca por soluções fique equilibrada. Isso vai fazer com que os parâmetros, alguns parâmetros como tamanho da população, percentual de elites e mutantes, número máximo de gerações, ele fique automaticamente ajustado e dependendo de poucas decisões por quem está implementando esse método. E para tentar fugir de máximos locais ou mínimos locais, a gente pensou em reiniciar várias vezes esse algoritmo, e por isso o nome, então, algoritmos genéticos com múltiplos reinícios. A ideia aqui vai ser basicamente guardar as melhores soluções obtidas em 4 reinícios iniciais, para que na quinta execução
a população inicial seja criada a partir desses melhores indivíduos encontrados nas execuções anteriores. Eu vou apresentar aqui brevemente o conjunto de instâncias que nós trabalhamos, como que os dados estão sendo trabalhados, como que a rota é construída, como que o fitness é calculado e, por fim, a heurística que foi implementada efetivamente nesse trabalho. Então, inicialmente, a gente parte de um conjunto de instâncias da literatura, cuja função objetivo ótima é conhecida, e eu tentei selecionar aqui um conjunto um subconjunto, na verdade, que tenha dificuldade crescente. Então, à medida que o número de clientes aumenta, para o nosso problema, a dificuldade vai aumentar também. A partir desse conjunto, então, nós, num segundo grupo de testes, nós adicionamos as variações de congestionamento ao longo dos intervalos de tempo. Então, à medida que o tempo no horizonte de planejamento passa, diferentes intervalos vão fazer com que o congestionamento fique mais intenso ou menos intenso. E essa intensidade, ela basicamente multiplica o tempo necessário para que um arco seja atravessado ou que um arco seja atendido por um valor aleatório que é escolhido dentro de cada um desses intervalos. Então, para cada intervalo, nós temos um limite inferior, um limite superior para essa proporção do congestionamento, e dessa forma nós vamos ter aqui um congestionamento que varia ao longo do dia, de forma que esse congestionamento ele tenta corresponder ao que se tem na prática. Um congestionamento maior, um horário de pico maior nos primeiros 30% do dia, né, que corresponderiam à saída das pessoas para o trabalho, por exemplo, e no retorno dessas pessoas para casa, mais ao final do período, também a gente tem um pico um pouquinho maior. E, por fim, pensando também em criar situações que representem situações práticas mais, assim, visivelmente mais práticas, foram criados alguns conjuntos de instância também, a partir de pontos posicionados em uma malha retangular. Esses pontos eles são selecionados aleatoriamente dentro dessa malha e as ligações são feitas de forma a imitar ou a tentar representar pelo menos como se posicionam as ruas em uma cidade ou em um bairro, por exemplo. Elas não são necessariamente retangulares, mas elas têm um comportamento que tenta imitar um bairro ou uma cidade, por exemplo. E, além disso, a gente pensou em 5 padrões de congestionamentos diferentes que dependem da posição do arco no grafo e também da direção do deslocamento. Aqui tem uma tabela que resume as quantidades de vértices e de arcos que a gente tem nesse conjunto de instâncias gerado, e para cada um desses conjuntos foram criados 3 padrões de quantidades de arcos clientes. Aqui eu apresento rapidamente como que a minha solução é encontrada pela heurística. Então, nós vamos ter aqui um valor aleatório e uma direção que é criada aleatoriamente à medida que o indivíduo é criado. Então, paralelo a esse valor aleatório, nós temos a posição, melhor, nós temos o valor de cada um dos clientes. Então, cada cliente aqui é representado por um número, e esses números aqui eles correspondem aos valores, né? Cada cliente aqui vai ter seu nó de início e nó de fim. Então, dessa forma, colocando esses valores aleatórios em ordem crescente, nós vamos saber quais são os clientes que precisam ser atendidos em ordem e em qual a direção desse atendimento.
Então, dessa forma, a gente consegue construir um caminho que parte do depósito até o início do primeiro cliente. Esse cliente é atendido nessa direção de I para J, esse 0 corresponde a isso. Então, é criado um caminho que vai do fim desse arco até o início do próximo arco cliente, que vai ser atendido na direção inversa, nesse caso, a direção 1 aqui corresponde à direção de volta, de J para I. E assim por diante, eu consigo criar uma rota a partir simplesmente desse valor aleatório e da direção de atendimento. Então, o cálculo da rota é dado justamente dessa forma. Eu vou criar caminhos entre os clientes por um algoritmo que é baseado no algoritmo de Dijkstra e que vai calcular o menor tempo possível para se percorrer o final de um cliente até o início do próximo cliente. E o tempo total da rota, somando então todos esses caminhos que são alternados pelos clientes. Então eu tenho um caminho, um cliente, um caminho, um cliente, um caminho, um cliente. Essa é a ideia, por isso o nome estrutura de alternância entre caminhos e arcos. O tempo mínimo dessa rota, então, é o fitness do meu indivíduo. É isso que a gente busca minimizar. A meteorística implementada, então, é o ABRKGA com múltiplos reinícios. E a gente vai partir do que foi proposto por Chaves. A gente fez algumas melhorias, alguns processos foram incluídos. Aqui, basicamente, a ideia é que, se existirem clientes que não estão sendo atendidos dentro de caminhos, essa função decoder sugere, ela vai criar uma lista de sugestões de indivíduos com essa característica incluída. E a função decoder permuta, ela faz a troca. Quando ela encontra esse cliente que não está sendo atendido dentro de um caminho, ele faz a troca na sequência. Aqui, então, as 4 primeiras execuções, elas são executadas até que se completem todas as gerações ou até que o número máximo de gerações sem melhoria seja atendido. E os indivíduos que apresentarem evolução nesse processo são armazenados para a última execução. Aqui eu já vou apresentar então os resultados da meteorística com os resultados do modelo matemático. Aqui a gente percebe que o modelo matemático ele chega na solução ótima, que quando o gap é igual a 0 ele chegou na solução ótima. E aqui a gente consegue observar que a meteorística ela chega em muitos valores ótimos também aqui no início. E os que não são ótimos, eles são bem próximos dos valores ótimos. Cabe destacar aqui que em poucos, à medida que o tamanho da instância aumenta, o modelo matemático ele já não consegue, o limite de 1 hora, que foi o tempo estipulado, ele já não é suficiente para que o modelo matemático chegue na solução ótima. Aqui eu só destaquei as melhorias que foram obtidas na última execução. Então, foi interessante salvar os melhores resultados nas 4 primeiras execuções e combinar eles na última execução. Aqui são apresentadas as melhorias de cada uma das instâncias. Para situações com 5 intervalos e com 10 intervalos, a gente vê também que a meteorística chega nos valores ótimos para as instâncias menores, porém o modelo matemático aqui ele já não é capaz de ir muito longe e a meteorística já passa a apresentar resultados bem melhores em um tempo muito menor quando a gente compara os resultados da meteorística com o modelo matemático. Para 10 intervalos ao longo do horizonte de planejamento, a gente percebe que isso também acontece. A meteorística apresenta resultados melhores em menos tempo do que o modelo matemático. E aqui também eu destaco os resultados em que
houveram melhorias na quinta execução, considerando os resultados das 4 primeiras execuções. E quando a gente testou aqui, quando foram testados os resultados das últimas instâncias geradas, aquelas criadas para esse trabalho especificamente, a gente percebeu aqui que há uma relação que não é linear entre os valores obtidos pelas soluções, em relação ao número de arcos clientes e número de vértices, e também para o tempo de processamento. Então, aqui a gente tem a ideia de aprofundar um pouco esse estudo e verificar aqui se essa relação permanece e como que a gente pode melhorar a meteorística para a defesa. Aqui são só os ajustes do modelo, né? Esses modelos aqui, eles comparam, então, a solução e o tempo da meteorística em relação aos arcos clientes e aos vértices. Essas são as principais referências que foram utilizadas no trabalho. Tem muitas outras, mas não teria sentido apresentar todas elas aqui. Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser conversar sobre meu trabalho, esse é meu e-mail, eu fico à disposição aí para conversar sobre o tema. Tá bom? Muito obrigado e até logo.